No final dos anos 70 do século XX, a Igreja Católica conheceu um novo Papa, João Paulo II. Tratava-se de um bispo polonês que cresceu numa Polônia ocupada pelas forças do Exército da União Soviética. Portanto, toda a infância, toda a adolescência de João Paulo II foi conviver com uma experiência de marxismo praticado e exercido pelo poder soviético que, no entender dele, era absolutamente ruim, absolutamente castrador do ponto de vista do pensamento, do ponto de vista das liberdades religiosas. Logo, em 1978, quando João Paulo II é alçado ao pontificado, ele toma uma decisão muito clara de combater e também de extirpar toda e qualquer origem, toda e qualquer suspeita de marxismo dentro da Igreja. E é assim que ele vai olhar a teologia da libertação, um projeto teológico sustentado pelo Concílio Vaticano II e que se fazia presente e bastante forte no ambiente latino-americano. Então, a partir dos anos 80, muitos teólogos ligados à teologia da libertação são chamados ao Vaticano e começam a ser enquadrados. Aqueles mais críticos, mais ácidos em relação ao pontificado de João Paulo II, sofreram inclusive voto de silêncio. Foi imposto a esses indivíduos a obrigação de permanecerem calados, não apenas em declarações públicas, quanto também de produzir livros e ideias. Logo, os anos 80, 90, dentro do catolicismo, vão apontar um declínio bastante acentuado das propostas da teologia da libertação, propostas essas que colocavam as pessoas mais humildes como centro de suas atenções, que colocavam no centro das discussões da Igreja negros, índios, os sem terras, os sem tetos, os sem lugares fixos e sem o mínimo de condição material para sobreviver. Portanto, aquele Jesus inclinado para as transformações político-econômicas e sociais do povo cristão foi colocado de lado e os anos 80, 90, com o pontificado de João Paulo II, conheceu uma aproximação da teologia católica das demais teologias protestantes e também evangélicas e pentecostais. Agora, a Igreja Católica faz uma opção de trabalhar o indivíduo, reforçar a experiência de fé do indivíduo, não mais do coletivo, não mais do povo de Deus. É o indivíduo agora o centro das atenções. Talvez um bom exemplo para isso seja a renovação carismática católica, onde a ênfase no Espírito Santo atuando na vida do indivíduo, dando a ele todo um sentido novo de transformação, possa exemplificar, possa mostrar o que tem sido a realidade católica brasileira, pelo menos aquele lado católico que mais tem crescido, que mais tem usado os meios disponíveis de disseminação de suas ideias, principalmente a televisão. É agora uma preocupação católica em fazer com que o indivíduo, pela mediação da Igreja, chegue a Deus e Deus, pela mediação da Igreja, atenda os anseios desse indivíduo. Quanto às demais pessoas, quanto ao resto, entre aspas, bom, esses indivíduos ou vão se voltar para uma espiritualidade individual, e aí terão o apoio desse clero católico, ou eles vão se ver sem nenhum respaldo em termos de ações transformadoras da Igreja. Portanto, o pontificado de João Paulo II, ele vai
ser lido, né, como, de um lado, uma experiência conservadora, porque, né, vai esvaziar a teologia da libertação com um projeto marcadamente inovador e revolucionário, mas a ação de João Paulo II, né, no sentido de refrear essa prática teológica, é explicada pela sua própria história dentro do ambiente polonês, mas também, não é de aproximar esse catolicismo das práticas hoje capitalistas que vigoram no mundo, isso é, na experiência capitalista contemporânea, muito própria do pontificado de João Paulo II, também de Bento XVI e do atual Papa Francisco, né, o reforço é no bem-estar do indivíduo. O indivíduo tem que encontrar meios e caminhos para obter, não é, as suas melhorias de vida. Ele já não mais depende, ele já não mais espera, porque cada vez mais tudo que é coletivo é esvaziado, então ele não espera mais que o seu sindicato, não é, garanta qualquer coisa para ele. Ao contrário, ele agora vê o sindicato como alguma coisa alheia, como alguma coisa muito associada a vândalos e baderneiros, e ele agora cria por si só mecanismos para buscar a sua ascensão, para buscar a sua melhora, né? Então, a Igreja Católica no particular, o cristianismo ou os cristianismos no Brasil de uma maneira geral, não é, têm sido meios para suavizar todas as pressões advindas de bases coletivas e de fortalecer a ação individual daquele crente. Portanto, é isso que nós vimos no pontificado de João Paulo II, uma leitura extremamente conservadora em relação a uma prática teológica até então vigente no ambiente latino-americano, no geral, no ambiente brasileiro, no particular, e um alinhamento cada vez maior desse catolicismo com as experiências macro das sociedades capitalistas em geral. Isso é, a ênfase deixou de ser um povo de Deus que caminha e agora passou a ser o indivíduo. A Jornada Mundial da Juventude, que João Paulo II vai instituir, tem esse traço, tem essa característica. Isso é, jovens tocados nas suas individualidades por um Jesus que os impulsiona a agir, não é? Um Jesus que os leva a se reunir. Assim foi na Espanha, assim também será no Brasil, agora em julho de 2013, na cidade do Rio de Janeiro.